Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a radiciação. A radiciação é a operação inversa à potenciação. Então aqui nós temos a raiz enésima de A. O A é o radicando, quem está dentro da raiz. O N é o índice e esse símbolo é o meu radical. Por que eu digo que é a operação inversa? Eu tenho 4 ao quadrado, ou seja, uma potenciação, é 4 vezes 4, que dá 16. Agora, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então, se eu quero calcular a raiz de um número, por exemplo, se for a raiz quadrada, é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse número. Se for a raiz cúbica, eu vou ter que multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos para algumas regras e o exemplo de cada uma delas. Raiz enésima de A elevado a N. Quando o índice é o mesmo do expoente, eu posso cancelar o índice com o expoente e fica somente o radicando. Então, a raiz enésima de A elevado a N é o próprio A. Olha o exemplo. Raiz quarta de 5 elevado a quarta é 5. Raiz enésima de 0, ou seja, não importa qual seja a raiz, se o radicando for 0, o resultado é 0. Raiz cúbica de 0, 0. Raiz enésima de 1, não importa qual seja o meu índice, se o radicando é 1, o resultado é 1. Raiz quarta de 1, 1. Agora, quando eu tenho uma raiz e o meu radicando é um produto, ou seja, uma multiplicação de dois números, é a mesma coisa que a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Então, raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Olha o exemplo. Raiz quadrada de 5 vezes 7 é a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7. E o mesmo acontece para a divisão. Raiz enésima de A sobre B é a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Raiz quadrada de 5 vezes 7 é a raiz quadrada de 5 vezes, pela raiz de 7. Agora, quando eu tenho duas raízes, eu vou multiplicar os dois índices e manter o meu radicando. Então, eu tenho a raiz de uma outra raiz. Vou multiplicar os dois índices. M vezes N, A. Olha o exemplo. Aqui eu tenho uma raiz quadrada e dentro dela eu tenho uma raiz cúbica. Multiplicando os dois índices, 2 vezes 3. E vou repetir o radicando. 2 vezes 3, 6. Então, é a raiz sexta de 7. Agora, quando eu tenho uma raiz qualquer, o meu índice e o meu expoente, eu posso multiplicar, ou já aproveitando de baixo, eu posso dividir ambos pelo mesmo número. Isso, em algumas situações, facilita o nosso cálculo. A gente consegue resolver através dessa propriedade. Então, olha o exemplo. Eu tinha um 3 aqui, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Eu vou multiplicar esse 3 por 3. Então, o expoente 2 eu também tenho que multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. 3 elevado a 2 vezes 3, 6. Então, eu tinha uma raiz cúbica de 3 ao quadrado, agora eu tenho uma raiz nona de 3 à sexta. Olha para a divisão. Eu tinha uma raiz quarta de 2 elevado à sexta. Eu vou dividir ambas por 2. Então, eu vou ter 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2. 4 dividido por 2 é o próprio 2. Então, raiz quadrada. 6 dividido por 2, 3. Então, a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Agora, quando eu tenho raiz quarta de um número vezes a raiz sexta de um outro número, ou seja, as duas raízes são diferentes, e eu quero juntar, colocar tudo dentro de uma raiz só, eu faço o MMC dos dois índices, e o MMC entre 4 e 6 é 12. Então, o novo índice da raiz será 12. Esse 12 eu vou dividir por cada um dos índices.
12 dividido por 4, 3. Então, o 2 fica elevado ao cubo, a terceira. E eu tinha o MMC 12 e tinha um índice 6. 12 dividido por 6, 2. Então, o meu 5 fica ao quadrado, ok? E quando eu tenho uma raiz cúbica, uma raiz, dentro da raiz eu tenho um número e uma outra raiz. Eu vou multiplicar esse índice que eu tenho aqui, eu tinha um índice 2 aqui, da raiz quadrada, com o índice de fora, então fica 3 vezes 2, igual a raiz quadrada, eu tinha só um 9. O índice que eu tinha aqui vai ser expoente no 9. Então, 9 ao quadrado vezes, aí sim eu repito o número que tinha dentro da raiz. 3. 3 vezes 2, 6. Então, agora eu tenho uma raiz sexta de 9 ao quadrado vezes 3. É lógico que daqui a gente ainda consegue resolver mais coisa. 9 ao quadrado, 81. 81 vezes 3. Só que esse não é o interessante agora. Agora é só mostrar a regra para vocês. Ok, pessoal? Até a próxima. Um abraço.